Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube, com o mesmo título, Estudos da Doutrina Espírita. Estamos realizando as reflexões desse curso online de O Livro dos Espíritos. É a nossa contribuição de entendimento que desejamos comungar com você que nos acompanha, de modo que possamos juntos estabelecer novos horizontes de entendimento e então permitindo-nos compreender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade hoje a partir do item Escolha das Provas. Acompanhe comigo. É a pergunta 258 que Allan Kardec faz aos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Nós já vimos que erraticidade é aquela intermediação no tempo, período, da região do mundo espiritual em que o espírito desencarnou e ainda precisa voltar a reencarnar. Essa condição chama-se erraticidade. E os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então veja que resposta ampla. Ele está dizendo que todos nós fazemos a escolha do que vamos atravessar na Terra no seu conjunto de gênero. Já vamos ver melhor o que é isso. Subpergunta A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ou seja, Deus castiga? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nada lhe estorva o futuro. Abertos, se lhe acham assim o caminho do bem, como o do mal. Se vier a sucumbir, estar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, a vida é sempre um aprendizado. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se o perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haveres visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Ou seja, tudo que ocorre conosco está previsto? Existe um mecanismo de realização e vamos facear tudo que se passa conosco dentro dessa escolha? Os espíritos respondem, todas não, porque não lhes escolheste e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Então, aqui está a diferença entre o gênero da prova e a escolha do livre-arbítrio durante a incursão dessa oportunidade. Então, nessa condição de gênero, reencarnar numa condição limitante social, viver junto a pessoas que vão estabelecer concurso de estímulos para que, dentro de uma perspectiva de consonância com o que trazemos,
não nos permitirmos a esses arrastamentos e superarmos, e assim realizamos aprendizado. Quais os atos que vão ser realizados dentro dessa perspectiva depende do livre-arbítrio. Então, essa diferença do gênero para o concurso do livre-arbítrio. Esses atos resultam do exercício da sua vontade, ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam da circunstância e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomardes uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Então, não é porque uma coisa que está fora do nosso controle ocorre conosco que estava obrigatoriamente previsto, mas por um conjunto de probabilidades de escolhas que resultaram naquela condição. Então, a queda de uma telha que não influi em nenhuma relação com o destino não está dentro do gênero de provas. 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Que foi o exemplo que eles deram, né? O espírito reencarnar junto a gente de má vida para aprender a não ser como um deles e superar o instinto que levaria a agir dessa forma. E os espíritos respondem: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, isso é muito interessante, que o aprendizado é assim. Ele se dá através de atritos de interesses. E ao estarmos em contato com recursos de escolhas adversas ao que devemos superar, nós temos o ensejo de criar resistência para não agir mais dessa forma. Isolar-se da sociedade, fugir do meio e esconder o que se tem é fuga e não resolve. Então a gente tem que estar junto daqueles com os quais apresentam pendores semelhantes aos nossos, para aprendermos a descobrir mecanismos de superação. Aí vem o 260A. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons, fazer que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, não é necessário que exista esse recurso. Se ele existe, pode ser aproveitado. Se ele não existe, é porque todo o conjunto de espíritos que ele se encontra não precisam mais dessa condição de estímulo externo. É o caso dos mundos superiores. Questão 261. Nas provações, porque ele como passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possa excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Ou seja, preciso que o espírito tenha um pacote de realizações de ensejo para estabelecer renovação de modo geral? Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então, existe o gênero de provas.
E existem as escolhas realizadas por nós diante desse gênero. O que vamos fazer vai depender do uso do livre-arbítrio e do quanto temos de convicção pelos valores do bem para não nos permitirmos aos arrastamentos. 262. Como pode o espírito, em sua origem, é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então ele está falando das primeiras encarnações. O espírito ainda não tem experiência, é simples, não tem conhecimento. Como ele vai fazer escolhas? E o espírito responde: Deus lhe supre na experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazer isso com uma criancinha? Deixar, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se. Tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Então, Deus supre na experiência, dando condições favoráveis para sermos levados às condições de entendimento e crescimento, e pouco a pouco ter, então, a condição de fazer escolhas com uma nova experiência. Pergunta A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender que lhe seria mais útil. E quando vê de tal existência, servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, aqui nós temos o que a espiritualidade chama de reencarnação compulsória. O espírito tornou-se rebelde. Ele não tem escolha apropriada para desenvolver a reparação pelo mal que causou. Então, ele é constrangido a encarnar numa situação de expiação. Ele vai assistir uma situação de limitação que vai servir para reconsiderar. 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. Então, por sofrer um certo período, por estar nas condições de sombra e trevas, o espírito julga que nunca mais vai terminar aquele sofrimento e acredita que essas penas sejam eternas. Daí entender que isso seja um castigo. Então ele não vai ter condição de concatenar ideias para fazer novas escolhas. Vai ter que expurgar esse momento em que o perispírito se adensou nos interesses exclusivistas do materialismo e vai ficar preso por algum tempo nesse estado de sofrimento, mas para depois ser liberto. 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos finalmente decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então veja que a Terra é uma escola de escolhas. Tem vários níveis para a gente fazer concurso e se libertar de condições inferiores que nós mesmos criamos para nós, através de mecanismos educativos que se possa apresentar. 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia, pelo desejo de viverem no meio, conforme seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ou seja, tem aquelas escolhas que o espírito vai fazer para ele se glorificar, gozar dos recursos que ele tem por tendência? Responde: sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral onde está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Então essas coisas não se escolhem, acontece por afinidade. O meio em que vamos nos encontrar, as pessoas com quem vamos escolher para conviver,
Essas conexões são feitas por afinidade. A prova vem por si mesma, como disseram. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorrem e peçam, por impulso próprio, lhe seja concedido resgatá-lo, mediante úteis provações. Então, os métodos educativos de reconstrução dos nossos destinos têm a nossa participação dentro das perspectivas das nossas escolhas, onde nós fazemos esse concurso através de uma oportunidade de conviver com situações semelhantes às quais nós temos que superar. Então, a Terra é essa escola bendita que apresenta um mecanismo como educandário para que nós, espíritos, possamos passar pelas provas com sucesso. Então, vamos rogar a Deus muita luz, a Jesus as diretrizes libertadoras de entendimento, para que as provas que estejamos passando, o gênero de provas, seja sempre oportuno em sua libertação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.